bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Silvia Regina e o nosso conteúdo hoje é sobre notações léxicas, parte 1. O que são as notações léxicas? São sinais acessórios que servem para auxiliar a pronúncia das palavras. Além das letras do alfabeto, utilizamos na língua escrita certo número de sinais auxiliares destinados a indicar a forma exata de representar a sonoridade das palavras. Os exemplos de notações são os acentos agudo, circunflexo e grave, o tio, o apóstrofo, a cedilha e o hífen. Então aí as notações, elas servem para representar da melhor maneira a nossa fala durante a escrita. Então eu tenho aí o primeiro acento. O acento agudo, ele é usado para indicar a pronúncia aberta de uma vogal e para indicar a tonicidade da sílaba em que estiver. Por exemplo, átomo. Vamos perceber aí que na palavra átomo, a sílaba forte, a sílaba tônica, é lá no início, no A, e é uma vogal aberta. Então, quando ela é a mais forte e é aberta, eu coloco o meu acento agudo. Outro exemplo, a palavra caráter. Caráter, a minha sílaba forte, tá aí no meio, o Rá, e é uma vogal aberta. Então, a sílaba forte, uma vogal aberta, acento agudo. Mesma coisa nas palavras ótica e sólido. Então, eu tenho aí no início a minha sílaba forte, O, o acento agudo. Nosso segundo exemplo de acento é o circunflexo. Ele é usado para indicar que a vogal tônica da palavra deve ser pronunciada de maneira mais fechada. Então, ao contrário do agudo, ela vai ser uma sílaba fechada, o som vai ser fechado. Por exemplo, tâmara. Então, percebam aí que nessa primeira sílaba forte, a sílaba tônica, o tá, ele não é pronunciado de maneira aberta. Ele é pronunciado tã, então de forma fechada. A outra palavra, êxito. Eu não falo êxito, não é um som aberto. Então, som fechado, eu uso acento circunflexo, êxito. Tenho aí outro exemplo da palavra efêmero. Então, minha sílaba forte, som fechado, coloco acento circunflexo. E um último exemplo, a palavra incômodo. Então, a vogal O, um sonzinho fechado, coloco um acento circunflexo. O nosso terceiro acento é o grave. O acento grave vem sobre a vogal A e apenas para indicar a ocorrência de crase. Então, o nome desse acento, como nós conhecemos, não é crase. O nome desse acento é o grave. Ele só vai ser usado quando eu tiver a junção do artigo a, o artigo definido a, com a nossa preposição a. Então, eu tenho essa junção na minha frase, ocorreu crase e eu coloco o acento grave. Por exemplo, vou à escola. Quem vai até algum lugar. Então, aí eu tenho a junção do meu artigo com a preposição. Então, eu coloco meu acento grave na letra A. Outro exemplo, fui à Bienal do Livro. Então, ele foi a algum lugar. Então, eu tenho aí a preposição e o artigo definido. Ocorreu essa fusão, essa junção, eu coloco meu acento grave. Tudo bem? Temos aí os sinais gráficos dentro das nossas notações léxicas. Então, o apóstrofo ele é usado para indicar omissão de um fonema, tal como se acontece em palavras compostas ligadas pela preposição de. Então, a omissão, eu vou esconder aí o fonema, um som. Por exemplo, gota d'água. Nessa palavra, a gente tem a omissão da letra E. Então, ao invés de eu escrever gota de água, eu escrevo gota d'água na intenção de representar essa fala. Outro exemplo, pão d'alho. Então, eu omiti aí a letra E, coloquei o apóstrofo
para representar a minha fala, pão d'alho. Terceiro exemplo, cabeça d'água. Eu tenho aí a omissão da vogal E, quando eu juntei a preposição com a minha segunda palavra. Então, coloquei o apóstrofo, cabeça d'água, para representar da melhor forma na escrita, a minha fala. Um outro exemplo, que ele é bastante utilizado na literatura, eu tenho aí do Peregrino Júnior. Não se enxerga enxerido. Então, eu omiti aí a vogal E nessa partícula se e juntei com a segunda palavra. Não se enxerga enxerido. Para quê? Para ele ser melhor representado na escrita. O próximo exemplo do sinal, eu tenho a cedilha. A cedilha, ela é utilizada com a letra C e sempre antes das vogais A, O ou U. Nunca ela vai ser utilizada no I ou no E. Então, ele tem o som de SS e nunca vem no início das palavras. Por exemplo, taça. Se eu não tiver essa cedilha aí, a palavra fica taca. Então, eu coloco a cedilha para representar o som de SS e ficar a minha palavra correta. Taça. Outro exemplo, caçapa. Então, tá na frente da vogal A, coloquei a cedilha para representar o som de SS. Palavra aço. Eu tenho aí a vogal O no final, na frente do C, então eu preciso da minha cedilha para representar o som do SS. Tenho também a palavra caçula e açúcar. Então, a letra U na frente do C, eu preciso da cedilha para representar o som de SS. Tudo bem? Vamos lá, o próximo sinal é o hífen. Ele é usado em palavras compostas para ligar o verbo ao pronome oblíquo ou para separar algumas sílabas. Por exemplo, a palavra composta, abre alas. Então, eu uso o hífen para separar essas duas palavras e dar um novo significado. Tem aí o pós-moderno também. Então, usei o hífen para separar a palavra composta. Outro exemplo é o verbo encantei-lhe e ele foi ligado ao pronome lhe. Então, eu preciso desse hífen aí para juntar o verbo com o pronome. Amai-vos. Então, eu junto o verbo amai com o pronome vos. Eu preciso do meu hífen para colocar essas duas palavras juntas. E o último exemplo, que o hífen pode ser utilizado, é para separar silabicamente as minhas palavras. Então, eu tenho o exemplo da palavra alegria e saúde. Então, eu fui separar ela em sílabas, eu uso o hífen para mostrar na escrita que ele está sendo separado. E por último, aí o tio. Então, aí o meu sinal tio serve para indicar nasalidade e é empregado nas vogais A e O. Então, quando eu quero representar na escrita esse som nasal, eu utilizo o tio, somente nas vogais A ou O. Por exemplo, san. Então, eu não falo sa e nem san, eu falo san, com um som nasal. Sabão. Então, som nasal, eu coloco lá o tio. Sanções. Então, o som nasal no O, eu coloco o tio. E por último, reflexões. Eu tenho aí um som nasal em cima do O, coloco o tio. Agora vamos praticar. Tenho aqui a primeira questão. Leia a frase abaixo e marque a alternativa correta sobre o uso do acento agudo das palavras sublinhadas. Eu vou fazer a leitura para vocês, como são essas palavras, e nós vamos analisar as alternativas, onde colocar o acento agudo em cada palavra, para diferenciar o significado dentro da frase. A mãe sábia sabia onde estava o sabiá. Então, percebam aí que é um som aberto das vogais A e eu tenho um significado diferente em cada uma dessas palavras. Vamos colocar nas alternativas. Letra A, sabiá, sábia e sabia. Dentro da frase fica a mãe sabiá, sábia, onde estava o sabia? Não tem sentido. Então,
não pode ser essa alternativa. Letra B. A mãe sabia onde estava o sabia. Então, eu não acentuei nenhuma das palavras, também não ficou com sentido. Letra C. A mãe sábia, então aí eu já tenho um sentido. Sabiá, onde estava o sabia. Então, já na segunda palavra, eu perdi o sentido na minha frase. Então, tá acentuada, mas ele não tá dentro do contexto da minha frase. Letra D. A mãe sábia sabia onde estava o sabiá. Então, eu tenho aí as palavrinhas acentuadas de forma correta, com som aberto, com o significado correto dentro da frase. Mas vamos conferir a última alternativa. A mãe sabia onde estava o sábia. Então, quando eu pronuncio essas palavras com o acento correto, eu percebo que muda o sentido e qual que está dentro do contexto da frase. Vamos conferir? Então, a minha alternativa correta é a letra D. A mãe sábia sabia onde estava o sabiá. Vamos para a questão 2. De acordo com a sonoridade dos acentos agudo e circunflexo, marque a alternativa que está acentuada corretamente. Lembrando que o acento agudo é aquele som mais aberto e o circunflexo, som fechado. Vamos ver a letra A. Tem a palavra pânico, onde a sílaba forte está no início e é um som fechado. Então, eu utilizo o acento circunflexo. Já a segunda palavra, tenho aí P. Nós sabemos que essa palavra ela é um som aberto, que é o pé. Então, percebemos aí que o acento está incorreto, porque é um som aberto, então eu preciso do acento agudo. Letra B. Tenho a palavra fé, é um som aberto, e aí eu tenho o acento agudo, tá correto. Já na segunda palavra, eu tenho aí bônus. Então, percebemos, vamos lembrar que a palavra é bônus. Então, tá acentuado tanto na sílaba errada, quanto com o nosso acento errado. Por quê? Porque a nossa sílaba tônica é o bo e é um som fechado. Então, som fechado eu utilizo o acento circunflexo. Tudo bem? Então, a nossa palavra bônus tá errada. Como que ela fica correta? Bônus. Então, acento circunflexo na sílaba tônica bo, som fechado no o. Letra C. Atrás. Tenho aí a palavra atrás, o som forte aí na letra A, com o acento agudo, tá correto. Na segunda palavra, eu tenho a palavra lâmpada. Então, a minha sílaba forte está lá no início. Lã é um som fechado. Então, eu coloco o acento circunflexo. Então, as palavras atrás e lâmpada estão acentuadas corretamente. Vamos ver a próxima alternativa. Letra D. Férias. Aí, na palavra férias, eu tenho a minha sílaba forte no início, acentuada com um agudo. Então, ela é uma sílaba aberta, um som aberto. Eu coloco acento agudo. Já a segunda palavra, eu tenho aí cameira. Cameira é uma palavra que a gente sabe que não existe. Por quê? Porque eu pronuncio câmera. Então, a minha sílaba tônica está onde? No início, no can, um som fechado. Então, o acento circunflexo tem que estar na sílaba forte sempre. Então, a minha sílaba forte está lá no início e é um som fechado, eu utilizo um acento circunflexo. Então, vimos aí que o acento ele está na sílaba errada. Então, câmera não existe, está incorreto. A palavra é câmera. Letra E. Eu tenho a palavra pântano, a minha sílaba forte no início, som fechado, acento circunflexo. Está correto. Na segunda palavra, eu tenho aí pontape. Pontape, a gente sabe que não existe. Então, onde está a minha sílaba forte nessa palavra? Eu tenho aí pontapé. Então, é um som aberto, mas a minha sílaba tônica está lá no final. Então, eu preciso colocar o acento agudo lá na última sílaba, na letra E.
Vamos conferir a resposta? Então, a minha resposta correta é a letra C, atrás, um som aberto, no acento agudo, e lâmpada, no acento circunflexo. Próxima questão. Questão 3. Complete as palavras com os sinais necessários para a pronúncia correta. Então, eu tenho aí que consertar minhas palavrinhas de acordo com os sinais, para que eu possa representar elas de forma correta na escrita. Letra A. Eu tenho aí dragal. Como que fica essa palavra na escrita de forma correta? Então, dragão. Então, esse som nasal exige aí que eu coloque o tio lá no final da minha palavra. Dragão, no A. Então, eu preciso aí do tio. Na letra B, eu tenho escrito lecóis d'água. O que falta na minha palavra lecóis? Então, aí na frente do O, quando eu tenho C, a gente sabe que precisa da cedilha. Então, primeiro eu coloco a cedilha para formar a palavra lençóis. Mas esse O aí, ele tá com som aberto. Então, tá faltando um acento para colocar ele no som aberto. Qual o acento que eu utilizo? Acento agudo. Então, fica lençóis. A segunda palavrinha aí, eu tenho d'água. Só que eu sei que o certo é lençóis d'água. E aí, eu vi que eu juntei esse D, a preposição D, com a palavra seguinte. Quando eu faço essa junção, eu preciso do apóstrofo. Então, eu coloco o apóstrofo logo na frente do D. E eu sei que aí na palavra água, eu tenho a sílaba forte lá no início e eu preciso do acento agudo, porque é um som aberto. Então, na primeira letra A, eu coloco o meu acento agudo. Na letra C, eu tenho aí cana-de-açúcar. Então, o que está faltando nessa minha palavrinha? Eu sei que a palavra correta é cana-de-açúcar. Então, eu tenho aí a letra C e na frente eu tenho a vogal U. Então, quando eu tenho aí a vogal U, eu preciso que no meu C coloque cedilha. Então, eu tenho a vogal forte, aí SU, e eu preciso do acento agudo para formar a palavra correta, cana-de-açúcar. Na letra D, eu tenho aí o verbo compra e a partícula C. E eu preciso juntar essas duas palavras. Qual o sinal que eu vou utilizar para juntar esse verbo com o pronome na frente? Então, eu preciso do hífen, compra-se. E por último, na letra E, eu tenho a palavra calca. E aí, sabemos que a palavra correta é calça. Então, eu preciso colocar o quê? No meu C, para ele ter o som de SS, preciso do cedilha. Então, para ficar a palavra calça. Vamos conferir as respostas. Tenho aí a letra A, dragão, com tio. Tenho a letra B, lençóis d'água, onde lençóis eu tenho cedilha e tenho acento agudo. E na segunda palavra, d'água, eu fiz o uso do apóstrofo e do acento agudo. E na letra C, cana-de-açúcar, onde eu coloquei a cedilha e o acento agudo. Na letra D, eu tenho aí o verbo compra-se com o meu pronome, juntei por meio do hífen. E por último, na letra E, eu tenho aí a palavra calça, onde eu coloquei o cedilha. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre notações léxicas. Essa aula vai ficar disponível na plataforma Eduque e eu convido vocês a participarem da nossa próxima aula de língua portuguesa. Obrigada por assistirem até o final.